Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna do curso de Pedagogia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 3.3. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre grupo focal. Antes eu vou me apresentar novamente. Eu sou o professor Saulo Macedo, sou professor da área de informática e estou lecionando a disciplina de Práticas Colaborativas 1 em conjunto com a professora Rosa. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, tenho cabelos pretos, curtos, uso óculos, estou hoje vestindo uma blusa cinza e ao meu fundo uma parede branca com círculos cinza interconectados. Nós estamos trabalhando ao longo dessa disciplina algumas formas de coletar dados que vão nos ajudar a construir a história da escola, que é justamente a nossa proposta de trabalho integrador. Uma delas é o grupo focal e que nós vamos conhecer mais a fundo hoje. E eu não vou falar disso sozinho, eu estou aqui com a professora, que eu vou deixar que ela mesma se apresente. Por favor, professora. Oi, Saulo, tudo bem? Saudações, pessoas, né? Vão estar com vocês conversando sobre grupo focal. Passar minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher parda, de cabelo preto, amarrada em rabo de cavalo, estou com uma blusa rosa, uma saia cinza, ao fundo está a plotagem do estúdio, com os círculos interconectados, e o meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. Seja bem-vinda, professora. Então, como eu abordei, a gente tem essa necessidade, né, de fazer uma coleta de dados, ela é muito importante para que a gente possa construir a nossa atividade integradora, e uma dessas técnicas é o grupo focal. Mas o que é isso, professora? Bom, então, começando, nossa, que pergunta assim direta, né, Saulo? Vamos começar, né? O negócio começou mesmo. Bom, o que é um grupo focal? Um grupo focal é mais do que duas pessoas, tá, Saulo? Tá bom. Por isso que é grupo, né, professora? Senão ia ser dupla focal. Aqui não somos um grupo focal. Um grupo focal, ele é um grupo, portanto, é mais do que duas pessoas. Esse grupo tem o objetivo justamente de coletar dados. Diferente da entrevista, em que a gente coleta um dado individual, né, a percepção de uma pessoa, no grupo focal, a intenção é você coletar um dado coletivo, né, você obter uma informação coletiva, um pensamento, uma ideia do coletivo. O que o coletivo entende a respeito daquele assunto? Ou o que aquele coletivo vai construir a respeito daquele assunto? O grupo focal é muito utilizado nas ciências sociais e aplicadas, né, principalmente para trabalhar com produtos. Então, na área, por exemplo, de marketing, na área de administração, na área de engenharia, desenvolvimento de produtos, utiliza-se muito o grupo focal justamente para esse coletivo dizer quais são as suas percepções sobre o produto que vai entrar no mercado, ou se está passando por uma remodelagem, né? E também para essas percepções de participação social, representação, então são muito utilizados nessas esferas. A gente tem a questão do brainstorms também, professora, que é aquela chuva de ideias. Tem alguma diferença do grupo focal? Totalmente diferente. O brainstorm, ele na verdade é um instrumento, né? O brainstorm ele não é uma técnica de coleta de dados. A gente não poderia dizer que ele é do ponto de vista científico, né? Da metodologia científica, ele não é uma técnica de coleta de dados. Ele é uma estratégia, um instrumento que você pode usar para iniciar um grupo focal, né? Para você quebrar o gelo de uma reunião. Ele sim pode ser usado durante as reuniões do grupo focal, mas ele em si não é uma técnica de coleta de dados cientificamente estruturado. Você pode utilizar ele, mas ele não incorpora todas as características de uma técnica de coleta de dados. Precisa de um pouco mais de robustez para ser desenvolvido. Mas muitos utilizam dentro das reuniões do grupo focal.
Beleza, professora, eu tenho que definir então um grupo, né, de participantes para poder fazer essa coleta de dados. Não é só uma dupla, né? Não, é só uma Não dupla. tem como ser também um trio, tem que ser um grupo mais consistente. E já sei que eu tenho também que utilizar algumas técnicas, né, como brainstorm, para poder iniciar isso. Mas a senhora pode falar para a gente, explicar como que a gente consegue fazer um grupo focal? Bom, a gente tem algumas ponderações aqui na nossa tela interativa. Então, vamos acompanhar essa capitulação aqui, professor Saulo, da nossa apresentação. O que é o grupo focal, né? Então, a gente já falou o que é o grupo focal. Ele vai trabalhar basicamente com a ideia de, para a gente recapitular, a ideia de que são, né, um tipo de entrevista, como a gente falou, mas é que em grupo. Então, discute um tema de interesse para pesquisa e assim a visão do grupo, ó, perceba, é a visão do grupo, é a visão do coletivo. Então, não é o caso da gente fazer entrevistas individuais. Não, é o grupo que tem que interagir e é o debate do grupo que gera o resultado da coleta de dados. E aí, por que ele é focal? Ele é focal porque é em cima de um determinado assunto específico. Então, a gente não vai debater aleatoriamente as questões variadas. A gente vai definir um tema. Qual que é esse tema? É a gestão da escola? É a história da escola? Foram os gestores da escola? Foi a construção da escola? Então, esse grupo vai ser sobre que tema? Então, a primeira coisa, como fazer? Definir o problema da pesquisa. Qual que é o problema? Qual é o tema que vocês vão discutir? Vocês, né, que estão aí organizando essa atividade, vão discutir. O grupo focal, e é por isso que ele chama focal, porque ele foca, literalmente, ele foca num determinado assunto. Ele não discute várias coisas, ele discute e aquele grupo é constituído só para essa finalidade. Assim como o nosso início, né, professora, que já foi bem direto, né? Ele é bem direto. O grupo focal é bem objetivo, né? Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É definir qual é o grupo e, principalmente, definir qual é o meu foco, né? Qual é o meu objeto de pesquisa. Então, se eu quero saber, por exemplo, a história dos professores, então já defino quais são os professores que eu vou pesquisar. Isso a gente falando da atividade, né, da proposta de atividade. E aí sim, aí eu reúno as pessoas para poder continuar a minha atividade do grupo focal. É isso? É quase isso, né, professora? Será que ele está no caminho? Será que o Saulo está no caminho? Vamos ver, né? Será que ele está? É justamente isso. Você tem que definir o tema. E esse tema, ele não é um tema individual. Perceba, é a visão do grupo, a ideia do coletivo a respeito daquilo. Então, se eu vou trabalhar com a história da escola, então é a história da escola. E como essas pessoas veem a escola, ou como as pessoas construíram a identidade da escola, ou qual a importância que esse grupo vê na escola. Então, por exemplo, a escola foi importante para a formação de professores, que é um dos elementos, pontos, né? Um dos pontos da atividade integrada. Sim, mas como é que ela foi importante para a formação dos professores dessa região? Então, perceba, é a ideia desse grupo sobre esse tema, não é a ideia individual de cada um. Porque aí, se for particular, o que a gente faz? A entrevista. Aí a gente não faz o grupo focal. O grupo focal vai construir uma ideia. Então, assim, qual foi a importância, então, para esse coletivo da construção ou da existência da escola para a formação de professores? O que eles entendem que foi importante? Como que foi importante? Então, não é o que o professor Saulo pensa de importante, não é o que a professora Anabela, não é A, B, C, D. É o que nós... Em conjunto, igual quando a gente vai definir a missão, né? A missão da escola, o objetivo da escola. Então, o grupo vai dar essa resposta para o mediador, para quem está coordenando o grupo. Então, eu acho que assim, a grande deixa é isso. Não são respostas individuais. Por isso que chama grupo, né? E por isso que chama focal. Porque é a ideia do grupo sobre um assunto, sobre um tema específico. E aí você não discute coisas aleatórias
ou circundantes, você discute aquele assunto especificamente. Perfeito. Então, tema escolhido, professora. O que a gente faz? Aí a gente escolhe os participantes. Perfeito. Então, vamos acompanhar. A gente escolhe os participantes, né? Aí depois a gente escolhe as pessoas que serão observadoras, depois escolhe a pessoa que vai ser a moderadora, aí você planeja a discussão e você analisa os recursos, os resultados. Bom, e aí, como é que a gente faz? Quem são os participantes, como você perguntou, né, Saulo? Quem são os participantes? Os participantes, nós temos basicamente 3 participantes. Mas você falou que não podia ser em trio, né? Não, é três papéis, né, no grupo. Perfeito. Não são 3 pessoas, são 3 papéis, 3 tipos de papéis. O primeiro é o participante, né? Então, a literatura vai sugerir uma variação aí entre 4 e 15 participantes, a depender do tema, da realidade, do tempo que você vai dedicar para essa discussão. E aí você tem um moderador, né? Você tem que analisar qual que é o seu objetivo. Então, se o objetivo é entender um problema ou um comportamento, você vai convidar menos pessoas. Se o objetivo é uma ideia, você vai convidar mais pessoas. Então, por exemplo, se vocês vão falar sobre a importância, vocês podem convidar mais pessoas. Por quê? Essa expectativa do como a escola é importante, né, o quanto mais pessoas tiver ponderando sobre a importância dessa instituição na história do município, na história da formação dos professores, melhor para a construção do ideário coletivo. Agora, se é um elemento mais, por exemplo, como as condições de construção da escola, quer dizer, é um elemento mais específico. Então, aí você não tem necessidade de ser tantas pessoas. E teriam que ser pessoas mais especializadas. Por exemplo, aqueles que estavam, né, gestor, ou da área de engenharia, ou da área de arquitetura, porque vão discutir a infraestrutura da escola. Então, você tem que perceber qual que é o assunto que você vai, qual que é o objetivo que você intenciona. Como toda pesquisa, você tem o problema, que aí é o tema que nós estamos colocando aqui, e você tem o objetivo. Então, dependendo do objetivo é que você estrutura o grupo. Ele, né, não é aconselhável que ele varie mais do que 15 participantes, porque aí fica muito difícil, professor Saulo, de você consolidar os dados. Né? Eu pensei em gerenciar também, né, toda essa conversa que a gente tem, porque chega a ser uma entrevista, mas é uma conversa coletiva de fato, né, professora? Que você vai buscando a ideia. Estou pensando aqui, você pode me corrigir, tá, Vamos lá, professora? deixa eu ver se você está pensando certo. Você vai buscando a ideia de cada um e no final você vai juntar tudo isso para ver onde que isso está convergindo, né? Onde que as ideias elas acabam conversando uma com as outras, para aí sim você construir aquela ideia central. E eu imagino que quanto mais pessoas você tem, mais tempo você tem que ter para poder fazer essa coleta dos dados de forma assertiva, sem atropelar também, né? Porque você tem que ter calma na análise dos dados, não só na coleta, mas principalmente na análise desses dados. É isso? É isso. E por esse motivo a literatura recomenda essa média de 4 a 15 participantes. Se for necessário fazer com mais de 15 participantes, aí você vai precisar de um tempo maior. Então, aí a gente já vai trabalhar com pesquisas em nível de mestrado, de doutorado, que podem ser feitas com grupos maiores, mas que você tem 3, 4 anos para desenvolver. Então, certo. Não é o caso, a nossa proposta é uma proposta para o semestre letivo, então você deve pensar aí num grupo mediano de 6 pessoas, 8 pessoas, né? Lembrando que trio não está sendo considerado, nem dupla, hein, gente? É grupo, né, grupo focal. Bom, e aqui a gente tem, né, mais alguns elementos dos participantes. Olha só, a complexidade do tema. Então, dependendo da complexidade do tema, mais pessoas ou menos pessoas. Vai depender do seu objetivo. Se você quiser entender qual que é a perspectiva do grupo sobre um novo tema, mais pessoas. Se você quiser consolidar o assunto, menos pessoas. Então, se eu for falar sobre
como que a escola contribuiu para a sociedade, então provavelmente eu vou precisar de mais pessoas, porque o coletivo, o maior número, vai me dar mais elementos sobre o impacto dessas contribuições. Agora, se eu vou falar sobre quantos alunos foram formados, né? Ou como que a escola vê a sua participação, então aí um grupo menor pode fazer o mesmo efeito. E aí a gente tem ainda, professor Saulo, aqui a questão dos participantes, que é, né, quem são, onde a gente vai se reunir. Você sabe aí onde que a gente pode se reunir? A gente pode se reunir aqui? Você acha que a gente poderia fazer um grupo focal aqui? Eu acho que sim, professora. Eu não sei, mas imagino que onde aquele entrevistado, o participante do grupo, né, esteja mais à vontade. Eu Perfeito. acho que o lugar certo deve ser esse. Ai, nossa, excelente. O lugar deve ser um ambiente confortável. Perceba que a pessoa, já vai conversar com um coletivo. Então, já um grupo, né, você já espera que tenha atritos de ideias, né, gente? Não atritos, conflitos pessoais. A ideia seja a divergência, né, de conceitos, de Tem gente que é mais pensamento. tímida também. Exatamente. Né? Então, de repente, um se ajuda soltando o aos outro. poucos. Isso. Mas deve ser um ambiente confortável para as pessoas. Na sala da diretora não dá. Na sala da diretora, não sei, né? De repente, se for uma diretora gente fina, né? É verdade, aí é verdade. compensa, né? Pode ser aí no refeitório, né? Que as pessoas gostam de fazer um lanchinho. Muito Inclusive, bom. algumas literaturas recomendam que tenha lanche. Mas não é uma condição, tá, Saulo? Não é necessário vocês, enquanto alunos, né? Olha, a gente vai ter que preparar um lanche para as reuniões do grupo focal. Não, o ideal é isso que o professor Saulo comentou, que seja um ambiente confortável, então que não tenha, né, nenhuma pressão sobre o ambiente, porque a ideia é conversar. Então, se for um ambiente que, né, imprime desconforto, que imprime medo, que imprime angústia, você não vai ter os resultados que você espera, que a pessoa fique aberta a responder os seus questionamentos. Então, o ambiente seja confortável. E aí, será que a gente pode fazer pelo WhatsApp? Boa pergunta. Eu acho que... Essa pergunta eu preparei para você, ao invés de você fazer, né, para mim. Eu acho que fica complicado, né? Eu acho que você tem que ter aquele calor humano para poder fazer uma coleta mais próxima daquilo que você quer de fato, né? Os seus objetivos. E tem uma diferença, professora. Às vezes a gente não consegue expressar de forma textual a nossa oralidade, né? Então, às vezes é muito mais fácil eu perguntar para você aqui, falando, olhando para você, do que perguntar ali em texto por WhatsApp. Pelo menos, talvez isso seja uma dificuldade pessoal, talvez não, talvez pessoas tenham também isso, ou não. Mas se eu for fazer, né, um grupo focal, professor, eu prefiro fazer pessoalmente, né? Mas a gente sabe que as tecnologias estão aí para auxiliar, seja possível. A gente passou recentemente por um momento de pandemia, tivemos o distanciamento social, e naquele momento o calor humano esfriou, né? Esfriou geral. E aí sim. Então, respondendo, professora, vou reformular minha resposta. Acredito que seja possível, mas você também pode fazer ele de forma presencial. Eu acho que aquilo que você está melhor habituado, aquilo que também te deixa mais confortável enquanto, vou chamar de gestor, né? Gestor dessa roda de conversa, desse grupo focal, é o mais adequado. Pode ser feito das duas formas, professor Saulo, tanto via aplicativos, e aí redes sociais, né, quanto por meio, né, da organização presencial, da organização física. Obviamente que, de modo histórico, ele é realizado de forma presencial. Então, você marca com o grupo, marca um horário, marca um local, um ambiente confortável, né, e recebe essas pessoas, faz um quebra-gelo e inicia o seu roteiro de perguntas. Então, essa é o formato, digamos assim, o formato padrão.
mas há grupos focais que podem ser feitos, por exemplo, por aplicativos de redes sociais, que a gente utiliza no celular, né? E com relação à questão da oralidade, há pesquisadores da área de tecnologias e educação à distância que eles indicam o próprio áudio, né, das redes sociais. Então, assim, não precisa ser por escrito, pode ser por áudio. Perfeito. Um dos destaques deles para o uso do grupo focal por rede social ou outros aplicativos, né, que mediam aí a realização à distância, é que você tem um histórico já gravado disso. Porque se é mensagem, já fica no histórico. Isso. Se é áudio, já fica no histórico. A data, o que cada um postou. Então, fica um pouco mais fácil de você resgatar essas informações para a sua análise e tabulação posterior. Que não acontece na reunião presencial. Na reunião presencial, você vai precisar, né, definir, aí falando novamente dos participantes, os participantes e dentre os gestores do grupo, digamos que sejamos nós dois, um vai ser o moderador e o outro vai ser o assistente. Porque eu preciso tomar nota do que é falado. Eu preciso anotar o que as pessoas estão comentando, o que elas estão ponderando, o que elas estão imprimindo de resposta sobre a condução do grupo. E aí é muito difícil quem coordena também tomar nota. Porque às vezes os ânimos ficam acalorados, às vezes os ânimos ficam parados, aí você precisa mobilizar. Então, o moderador vai ter a figura do moderador tem que ser pensada com uma pessoa que vai articular o grupo. Então, ela tem que chamar para o debate, quando o debate ficar muito calmo, muito tranquilo, assim como ela tem que acalmar se ele ficar muito exaltado, se de repente houver alguma manifestação indecorosa, fora dos preceitos éticos, né? Então, esse moderador tem que ser uma pessoa dinâmica. E o assistente, que é assistente do moderador, vai sempre tomar a nota. Uma das situações que eles colocam é que, além de tomar nota, você pode gravar. Era isso que eu ia perguntar, professora. É possível também fazer gravação de áudio e também vídeo, né? Áudio e vídeo desse grupo, né? Mas antes de perguntar isso, qual é a sua escolha, professora? WhatsApp ou presencial? Ai, gente, vocês, olha, não sei. O que vocês acham? Vamos fazer uma enquete agora. Você acha que a professora Anabela vai escolher? Depende da situação, não é, professor Saulo? Do público depende também. Do público, depende do tema. Então, por exemplo, se eu for discutir pesquisa em educação à distância, aí é recomendado eu usar um aplicativo, né? O meu ambiente. Então, eu vou usar o locus e os instrumentos relacionados a isso. Agora, se eu for para discutir com a escola, a história da escola, se eu quiser as percepções, as emoções daquelas pessoas com relação à escola, então, de repente, o meu tema de entrevista na escola... Acho que eu ia procurar um pé de jambo, ia sentar ali embaixo. Fazer igual o Paulo Freire, debaixo da mangueira, né? Isso. Reunir o grupo debaixo da mangueira, conversar ali de modo bem confortável, bem freiriano. Né? Então, algumas escolas têm mangueiras ainda, né? Então... escolha a mangueira, leve uma toalha de piquenique, né, para as pessoas ficarem à vontade, para ouvirem. Então, vamos supor, se eu for falar sobre quais são as emoções que você sente com relação a essa escola, né, quais são os seus sentimentos? Poderia ser um tema interessante. Né? Então, nada mais confortável do que eu estar numa situação de um piquenique, debaixo de uma sombra. No local também. No local da escola, para ela fazer os lembretes memoriais, né? Então, você entra na sala e você lembra, olha, né, eu já dei aula nessa sala, ou coisas desse tipo. Às vezes a pessoa estudou na escola, né, e acabou entrando na docência e leciona hoje nessa escola. Então, a história da escola, acredito eu, que vai contar também a história de vida de algumas pessoas. E a história de vida dessas pessoas vai compor a história da escola. E isso tudo a gente pode conhecer e tomar nota através do grupo focal, né? Dentre outras técnicas. Então, assim, gravação, né, professora, onde a gente estava, né? Gravação de vídeo e áudio também é possível, mas eu acho que a gente tem que ter uma prévia autorização, né? Sim, muito bem lembrada. A gravação de áudio e vídeo é um dos recursos a serem utilizados em grupos focais,
que você tem momentos de alta participação e de pessoas participando ao mesmo tempo. Então, é difícil, às vezes, você tomar nota de tudo. Então, você pode gravar o áudio ou gravar o vídeo. Mas sempre que for realizado esse procedimento, é necessário termo de autorização e uso de imagem e voz de cada um dos participantes. Sem eles, vocês não podem utilizar nem a voz, nem a imagem que vocês coletaram no vídeo, tá? Ou no áudio. Existem já modelos, né? O próprio Instituto tem, e aí a gente vai articular com a professora para deixar isso disponível no AVA, para vocês tomarem também conhecimento do que é isso. E se forem utilizar, é importante ter essa coleta dessa autorização prévia. Então a gente estava falando dos papéis, professora, também. Papel de moderador, de assistente, tem mais algum outro papel? Então, nós temos basicamente esses papéis, o assistente e o moderador, e o participante. O que o moderador faz? Então, falando dos papéis, o que o moderador tem que fazer? O moderador, ele vai conduzir o grupo. Então, ele tem que elaborar um roteiro de perguntas. Essas perguntas têm que ser abertas, né? Porque se fossem perguntas fechadas, aí a gente mandava um formulário, um questionário, não havia necessidade da interação, né? Porque a ideia do grupo é que haja a interação desse coletivo para a construção de uma resposta, de uma informação. Então, o moderador tem que fazer um prévio roteiro das perguntas que ele vai trabalhar, e aí a gente já tem algumas perguntas, né, na própria estrutura da atividade, já tem algumas perguntas estruturadas, mas essas perguntas, elas são um roteiro, elas não são fechadas. Então, se abrir outros questionamentos, o moderador tem que conduzir e ter aí um dinamismo para, se elas voarem, puxar o laço e voltar para a temática, né? Porque quando você está num coletivo, a tendência é que muitas informações apareçam, então você tem que conduzir isso de modo equilibrado. Nem expandir demais, mas também não deixar restritivo, do tipo, tudo bem, Saulo, a gente já falou, não precisa falar mais, tá, Saulo? Agora a gente vai passar para outra pergunta. Gente, e agora? E agora? E agora você? Não pode ser assim, né? Você tem que aí ter um jogo de cintura, né? Para que, olha, e você, Saulo, você gostaria de participar? Se você se sentir à vontade, você pode comentar. Se você não quiser falar agora, você pode falar depois. Então tem que ter, né, esse cuidado na esse condução. Molejo, vou chamar de molejo. Esse molejo, porque senão as pessoas vão ficar constrangidas. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha, professora, nesse assunto. A gente está lá no ambiente da escola, digamos que vamos lá para o ambiente de trabalho da pessoa, fazer esse grupo, né, que como eu falei, que eu acho mais interessante, só que a gente sabe que no ambiente de trabalho a gente acaba também disputando a atenção do participante com outras coisas, inclusive do próprio trabalho. É possível eu fazer pausas nessa reunião, estratégicas para que a gente possa resolver, ou isso não é interessante? Não é interessante, professor Saulo. O grupo focal, né? Então vamos lembrar da palavra. O grupo focal, ele tende a se dispersar se você fizer pausas. Então, é mais recomendável você fazer uma agenda de reuniões, de encontros. Mas eu posso dividir. Você pode dividir os encontros. Então, você pode fazer 3 encontros, 4 encontros. Aí vai depender do tempo que você tiver. Tamanho do grupo. Tamanho do grupo. A disponibilidade que o grupo tem para reunir. Porque, às vezes, o grupo não tem muita disponibilidade. Então, né, considerando que você vai lidar com pessoas que estão numa escola, né, que lecionam, que tem atendimento de aluno, então você vai ter que organizar aí com o grupo, lembrando que esse grupo é sempre um convite, tá, professor Saulo? Então você não obriga ninguém a participar, a pesquisa é sempre um convite, aí você pode convidar 20 e quem participar vai ser 5, então você deve estar preparado para essa primeira frustração, tá? É normal na pesquisa. Você convida 1000 participantes e aí aparece só 10 participantes. Então, mas isso é normal. É possível também, né, professora, fazer todo esse trabalho com os 10 participantes. Sim, só não pode ser trio e dupla, Saulo. Né? Só não pode ser trio e dupla, aí não é grupo, tá? Então, 4 a mais já é considerado grupo.
para que seja estruturado em forma de grupo focal. E aí pode ser feito assim, você pode organizar a agenda de 3, 4 encontros, mas não é recomendável você pausar o encontro. Então, se é necessário, encerra o encontro mais cedo, mas não pausa o encontro para dar continuidade. Por exemplo, vamos fazer um momento aqui, vamos fazer o lanche e depois a gente volta. Não. Então, ou o lanche no início ou o lanche no final, se você optar por fazer esse tipo de situação, mas não interrompa o grupo. O grupo tem que ter aquela discussão naquele... Aí a gente falando de presencialidade, né? Se a gente estiver utilizando outros recursos, a gente tem outras formas de controlar, de regular a participação. Mas falando de presencialidade, aí você tem que ver, tentar ser no melhor horário, não para você, moderador e assistente e o grupo que está fazendo o grupo, né? Você tem que olhar o melhor horário e momento para quem participa do grupo, para quem vai ser as pessoas com quem você vai coletar as informações. Que senão também, aí vem, né? O aluno chama, o pai chega, não sei o que e tal. É por isso que nem todas as vezes participam, né? Porque é difícil conciliar uma agenda de um grupo, né? Ainda mais se for um grupo grande. E nessa divisão, professor, acredito eu que às vezes você convida lá 10 pessoas, né? Aí no primeiro encontro vai 8, no segundo já vai 7, no terceiro já vai 5. Aí isso também pode acontecer, né, professor? Pode acontecer e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Então isso é natural em pesquisa, né, na academia. Você inicia com um grupo maior e o grupo vai mitigando, né? Ele vai minando. Então, por isso que a gente recomenda que não seja muito extenso, nem os próprios encontros, nem a quantidade de encontros. Porque a tendência é que as pessoas vão, né, se distanciando da discussão, da temática. Então, tente organizar encontros próximos, mas lógico, não vai fazer hoje, amanhã e depois, que não tem disponibilidade. Mas não muito distantes e não muito longos, para que as pessoas não se dispersem durante, a não ser que você tenha um roteiro muito bem estruturado, mas mesmo assim pode ficar cansativo para quem participa. Perfeito. Então, a ideia é fazer mais... Já que a gente está falando nessa questão de divisão, de agenda, isso entra muito na parte de planejamento, né? Planejar o nosso grupo, os nossos encontros, nossa atividade. Tem como planejar certinho um grupo focal, professor? É possível? Tem, com certeza, né? A gente pode acompanhar aí alguns elementos na nossa tela interativa. Bom, então, como planejar a discussão? Existem vários elementos. Primeiro, a gente tem que pensar nas questões que a gente vai organizar, né? Quais são as questões que serão elaboradas? Estabelecimento de ambientação, que a gente fala, gravando e transcrevendo. Então, a gente vai gravar. Como que a gente vai gravar? A gente vai usar o celular? A gente vai usar algum outro recurso? Como que a gente vai transcrever? A gente vai ouvir e depois escrever? Ou a gente vai usar um aplicativo? A gente vai usar... né? A gente vai anotar, então. Como que a gente vai anotar? A gente vai anotar no papel e caneta? A gente vai anotar no computador? A gente vai... né? Então, se for anotar no computador, eu tenho que levar um computador. Né? Ou tem que ser uma sala que tenha um computador que eu possa fazer esse tipo de registro e pensar na análise. Lembrando que as perguntas, elas como a gente já comentou aqui, as perguntas elas precisam ser abertas, elas não podem ser questões fechadas. Então, no nosso percurso aqui, o começo é, né, coletar a visão compartilhada por um grupo sobre um tema. E aí, permitir ao mesmo tempo explorar múltiplas perspectivas. Para isso, as perguntas têm que ser abertas. Eu não posso perguntar, você acha que a escola contribuiu com a formação de professores? Sim ou não? Aí eu não estou gerando debate, não tem necessidade de ter o grupo. Faz um questionário e pronto, tá? Tá resolvido, né? Aí, nesses casos, não há necessidade nem de ir, né? Você pode fazer o questionário, entregar e depois coletar. Enquete no WhatsApp, acabou. Enquete, exatamente. Outro elemento para planejar a discussão é o tempo que a gente acabou de comentar. Não pode ser nem tão longo, nem tão curto, né? Fazer igual aquela história,
né, da visita, né? Não pode ser, a visita não pode ser de tão longe que ela tenha que passar um mês na sua casa, nem pode ser de tão pertinho que ela tenha que vir de chinelo, né? Então, tem que haver aí né, um equilíbrio desse tempo. Desenvolver os guias e tópicos para cada encontro que vocês vão fazer, ordenar as questões. Então, você pode fazer um encontro para cada questão, por exemplo. Faz o primeiro encontro sobre a importância da escola, o segundo encontro sobre como que as pessoas veem a escola, o terceiro encontro sobre que contribuições a escola trouxe para a sociedade, né, na perspectiva desse grupo. E utilizar materiais de estímulo. Então, o que são materiais de estímulo? Como o professor Saulo comentou aqui, de repente, né, ele foi aluno, estudou ali, agora ele se tornou docente. Então, de repente, a própria sala, o próprio ambiente já é um instrumento de estímulo, né, como a gente falou da árvore, da mangueira. Então, de repente, fotos, né, para, olha só, vocês conseguem ver como a escola mudou ao longo do tempo. Manteve, né? Igual. Isso. Por que vocês acham, olha, a escola começou assim, agora a gente tem essa foto da escola. Como é que vocês acham que a escola manteve tantos anos, né, de contribuição? Por que ela se manteve? Então, aí você vai ouvir cada um. Então, a foto pode aí estimular, né, as pessoas a resgatar a memória, né, e aí a contribuir com aquilo que você quer coletar. A escola em que eu estudei o ensino médio, ela não fica aqui no município de Porto Velho, né? Fica lá em Rio Branco, mas sempre que eu passo pela frente, vem aquela lembrança, né? Tem até aquele momento meio saudoso, né? Do que viveu, tanto de coisas boas, né? E as coisas ruins também. Eu acho que pode surgir isso aí também no grupo focal, mas é muito legal. Falando de história, sempre vem isso na cabeça, passa aquele filme, quando a gente passa assim por cima. Eu acho bem legal essas construções, professora. Evidentemente que podem surgir também, olha, quais foram os momentos difíceis que vocês passaram na escola, ou que a escola passou, né? O interessante da pesquisa em ciências sociais e aplicadas, ciências humanas e sociais aplicadas, é justamente que se quer ouvir isso, né? Tanto bom quanto ruim, tanto os desafios quanto, né, os alcances, tanto os limites quanto os objetivos alcançados. E aí a gente tem um outro elemento que é muito importante, que são os recursos e a ética. Então, como a gente falou, a ética nesse comportamento, porque lidar com pessoas, aí você vai estar lidando com pessoas adultas, então, né, você não vai poder fazer igual com a criança, né? Não pode, né? Então, aí você vai ter que definir no início as regras de participação, ordem de fala, medidas de intervenção e como lidar com as situações difíceis. Esses tópicos aqui são essenciais você colocar junto com o grupo. Então, perceba, quando você vai reunir com o grupo, Saulo, você vai ter que dizer, olha, gente, então esse grupo é um grupo focal para a gente discutir sobre isso. Como é que vai ser a regra de participação? Todos vão poder participar? Né? Todos têm que participar? Então, quem não quer participar, quem não se sente à vontade em participar, não precisa continuar no grupo, porque não pode ser algo forçado. Né? Ordem da fala, a gente vai usar, alguns utilizam vários recursos, né? Quem está com a chave, quem está com papel, né? Ou quem levanta a mão, que é o mais comum, né? Para não virar tumulto e você, enquanto moderador, não perder o controle da discussão. Porque, às vezes, aparentemente, todos falaram, mas alguém queria falar e não conseguiu, e aí ele já não se interessa mais em participar. Ou, né, o contrário, alguém está falando demais, ele acha que só ele que está falando, e depois ele perde o interesse de falar, porque está num grupo, mas só ele que está falando. E aí que entra o molejo, né, professora? Aí vem o molejo do moderador. Né? Essas situações, né, tanto daquele que fala muito e às vezes acaba fugindo do assunto, então você tem que trazer ele ali para o seu objetivo, tanto também daquele que não fala muito, né, tá ali, é um pouco mais tímido, comedido, então você tem que estimular ele para ver se ele consegue ali expor a sua ideia, porque com certeza todos eles vão ter uma ideia daquele assunto. E aí é importante, né, nesse caso, você definir essas regras com o grupo.
Começou o grupo, definiu, olha gente, esse é o grupo, nós somos acadêmicos do curso de pedagogia, nosso objetivo é fazer, né, discutir esse tema, e as nossas regras de participação são quais? A nossa ordem de fala é qual? A nossa medida de intervenção, principalmente para o moderador, quer dizer, olha, se a gente vai cronometrar, então assim, ó, todo mundo tem um tempo para falar, pode ser acordado isso. Entendeu? Não é muito recomendado no grupo focal, mas de repente pode ser acordado. Se todos concordarem, não fica algo impositivo, né? E como você, enquanto moderador e o assistente, ou seja, vocês do grupo de controle, vocês vão lidar com as situações difíceis. É importante que os participantes saibam que se houver, por exemplo, falta de ética, se gritar, né, se faltar com respeito, né, se o moderador vai ter a liberdade de chamar a atenção, o moderador vai ter a liberdade de encerrar a discussão, para que todos entendam quais são as regras e que, se acontecer, já está sabendo qual vai ser a consequência. Então, isso é essencial para que a condução do grupo seja... Porque você pode ter um grupo que vá suave, lindo, maravilhoso no seu sonho, mas você pode ter um grupo que tenha conflitos, não só de ideias, né, mas somos pessoas. Então, às vezes, as pessoas confundem a divergência de ideias com as questões pessoais. Então, isso pode acontecer. Então, o nosso alerta para isso é você passar as regras com o grupo. Então, olha, por exemplo, se alguém do grupo se manifestar de modo indecoroso, né, falar palavras de baixo calão, coisas desse tipo, o moderador vai conversar no particular, sempre no particular, e olha, você não vai mais participar do grupo, ou se você quiser continuar participando do grupo, sua participação é muito importante, mas a gente precisa, né, respeitar os colegas, né, respeitar quem está aqui discutindo. Então aí, sempre, se for chamar atenção, chame no particular. Mas as regras têm que ser anunciadas para todos. Para todos, né? Todo mundo já iniciar sabendo ali é o meu limite, né? Exatamente. Perfeito. E, além disso, a gente tem aqui uma dica para vocês, que é a questão de um livro na biblioteca, né? Então, se você quiser aí, dentro do seu percurso formativo, acessar o livro da biblioteca, tem na biblioteca virtual grupos focais, né? O livro da UiFlic, especialmente, ele é todo sobre grupos focais. Então, ele é uma abordagem assim, um pouco mais complexa, né? Porque é toda uma obra sobre grupos focais, mas ela vai discutir desde o nascimento dessa estratégia até os seus usos mais atuais. Então, você pode consultar a biblioteca virtual, ele está disponível, você lê o livro na íntegra e pode fazer, inclusive, marcações no seu título. Perfeito, professor. Então, já escolhi meu tema, já planejei minha atividade, já separei os papéis, já sei quem vai ser o moderador, o assistente ou assistentes também, né? Posso ter mais de um também. Já fiz a reunião com os participantes, tá feito. Né? Não? Falta alguma coisa ainda, professor? Com certeza! Não é só entregar, não? Trabalho, pronto? Que isso? Tá doido? Falta mais alguma coisa? O que tá faltando, professora? Sim, ainda falta um dos elementos mais importantes, né? Que é a análise dos resultados. Como é que você vai consolidar essas informações? Porque quem teve acesso à informação é o seu grupo, enquanto grupo de gerenciamento, de gestão do trabalho, da discussão, e o próprio grupo focal que estava discutindo. E agora? Como é que você vai levar essa informação, esses dados, para os professores, para apresentar para a academia? Então, agora vem a segunda... Não é só reunir tudo e mandar no AVA para a professora Anabela. Não. Acho que não é bem assim, não. Vamos ver aqui como é que a gente pode consolidar esses dados. Acompanha na tela interativa. Bom, então... O nosso próximo tópico é justamente como analisar esses resultados. Olha, é muito importante que a equipe, ou seja, né, vamos aí para diferenciar, né, a equipe vai ser quem realiza o grupo, e grupo é
os próprios participantes. Então, a equipe de pesquisa deve fazer uma discussão e uma avaliação para comparar as notas e compartilhar as percepções. Isso é ideal, professor Saulo, no final de cada reunião. Então, se a equipe vai fazer uma agenda de reuniões, 3, 4 reuniões, ao fim de cada uma desses encontros com o grupo focal, a equipe já deve tomar as notas e já fazer ali para não perder o time, para não perder E também o registro de temporalidade, né? O registro, porque às vezes, se você principalmente não gravar, né? Se você está só anotando e você deixa para anotar, né? Depois, aí você perde vários elementos importantes. Então, o ideal é sempre, encerrou o encontro, a equipe já pode ficar ali onde ela está mesmo e já faz a anotação, já faz uma avaliação. Olha, esse encontro foi bom, esse encontro... a gente não entrou no tema, então no próximo encontro a gente precisa ser mais direto, mais objetivo com relação a provocar para o tema que a gente quer discutir. Confiar na memória jamais, né, professor? Não. Nem se você tomar, né, aí, né, os estimulantes e tal, Fica a dica, os né? potássio e todos os outros elementos para a memória, não é técnica do grupo focal confiar na memória. Além disso, os dados que vocês coletarem, né, de um grupo focal, eles podem ser codificados e categorizados. O que é isso, professora? Categorizar e codificar. Então, vamos supor, às vezes, cada reunião, cada encontro, vocês debateram um assunto. Então, vocês podem organizar, olha, as informações desse primeiro assunto, que era sobre a infraestrutura, a informação sobre esse segundo, que era sobre a memória, a informação sobre essa terceira reunião, que foi sobre a contribuição. Ou não, se você não teve temática diferente, a primeira temática foi só a contribuição da escola para a formação dos professores, a importância dela. Então, a importância pessoal, a importância para os professores, a importância para a sociedade. Então, você pode definir essas categorias. Professora, mas eu não sei quais são essas categorias. Nem sempre você vai estar com elas de plano. Elas vão surgir à medida que a discussão for desenrolar. De repente, com a discussão, vai surgir uma categoria. Você tem ideia, né? Você pode ter ideia. Isso, se o seu roteiro tiver, igual a gente colocou aqui, ajustado, infraestrutura, né? Contribuição, impacto, aí você já tem uma ideia das categorias. Mas podem surgir ao momento que vão sendo realizados os encontros. Aí pode surgir um tema, por exemplo, de emoções, que você não estava prevendo, mas que foi muito forte, muito presente nos encontros e que, então, faz, portanto, necessário você destacar isso. Olha, o nosso encontro, a intenção era discutir a importância da escola para a formação dos professores. Mas o que surgiu foi que as pessoas, elas têm uma emoção muito grande por essa escola. Elas reconhecem nessa escola como um lar, como faz parte da vida dela, faz parte da própria história de vida dela. Então, assim, é uma categoria que é muito mais de sentimento, de envolvimento, de partilha, do que, por exemplo, a infraestrutura ou fazer parte da história como uma escola que esteve ali no município. Então, isso pode surgir, mas é necessário que vocês analisem esses dados. Se houver gravação, essas devem ser degravadas e editadas. Isso dá muito trabalho. Saulo. Essa parte é delicada. Olha, aqui fica a dica, porque assim, pode parecer mais fácil no primeiro momento. Vamos gravar, tá? Mas se vocês gravarem, depois a degravação é muito tensa. Porque você tem que pausar e transcrever. Entendeu? Porque a gente não vai receber um trabalho em áudio, a gente vai receber um trabalho escrito. A atividade de prática é um trabalho escrito. Então, você vai ter que degravar, ou seja, você vai ter que ouvir o áudio ou assistir o vídeo e anotar. Anotar, lógico, tem programas que fazem a degravação, mas a degravação que eles fazem são degravações, como que eu diria, muito técnicas, né? A pessoa fala, então, aqui
né? Aí você não vai colocar isso no texto. Compartilhando minha experiência, até hoje os softwares que eu usei para poder fazer de gravação, nenhum trouxe ali fielmente o que a pessoa estava falando, né? Então você tinha que, de fato, você utiliza, mas você tem que ir ouvindo e acompanhando a degravação para poder ver se o software está traduzindo da forma correta. Às vezes tem ruídos nessa gravação que acabam fazendo com que o software interprete uma outra palavra. Então ele falou uma coisa e o software escreveu outra. E isso você tem que ter atenção com isso, porque isso vai mudar, pode mudar o contexto ali daquela resposta, né, daquela pessoa. Então, de fato, professora, se for vídeo, você consegue identificar o participante. Se for só áudio, você tem também que se atentar de quem é essa voz, quem é que está falando. Que foi que entende, porque às vezes surge um assunto, né, que deixa mais acalorado, né, fala, eu lembro do professor fulano, também passou aqui, aí o outro já teve aula com ele, também lembro, faz as interrupções com alguma coisa pontual, e você não, às vezes não sabe de quem é aquela voz, né? Então assim, é interessante que, por mais que você grave, aí fica a dica aqui, fica por mais a dica. que você grave, você também tenha as suas anotações. Faça nota ali mesmo, escrevendo. Acho que o papel e caneta para grupo focal é o basicão, mas que contempla... No primeiro momento, eu falaria, minha recomendação, professor Saulo, é que eu não acharia necessário, especialmente vocês que estão iniciando na academia, eu não acharia necessário vocês gravarem, porque o trabalho de fazer a degravação e a edição é intenso. O mais ideal, na minha perspectiva, seria vocês tomarem nota mesmo. Pode ser no computador, não precisa ser no papel e na caneta, mas leva o computador, ou se for, papel e caneta também é válido, né? E, por exemplo, anota o nome dos participantes, aí à medida que eles vão falando, vocês vão colocando, né? Professor A, professor B, participante 1, participante 2, né? Porque para você degravar, você então tem que usar um aplicativo, né? Ou se você não tiver o aplicativo no seu celular, no seu computador, você tem que ouvir e anotar e escrever, né? E depois que você escrever, você tem que transformar essa escrita em um texto inteligível, porque vai ficar a fala do outro, a fala do um, e aí não, mas peraí, gente, olha, vamos voltar aqui para o assunto. Isso você não vai colocar no texto, né? O seu texto tem que ser uma elaboração a partir dessas ideias, a partir desses comentários, e não exatamente o que eles falaram. Então, minha dica, se não for muito ousado, seria usar, né, o papel e a caneta ou o computador. A gravação, talvez uma próxima experiência. Mas fica a seu critério. Se você tiver facilidade, se você, né, tiver familiaridade, use a gravação, sabendo que depois vai ter que fazer esse procedimento de degravar, editar e elaborar o texto a partir da edição. Perfeito, que exige um pouco mais de atenção, né? Exatamente. Se vocês estiverem num grupo que tem alguém que tenha familiaridade com isso, aí vocês podem até também, articular. Né? Talvez já tenha alguém que já tenha passado, né, por uma experiência nesse sentido. Mas tem algo mais, professora, que a gente pode... As nossas últimas dicas são as dicas de leitura, né? Então, além aqui do nosso material, que é vocês utilizarem os recursos que a gente já falou, de usar, né, são as nossas dicas de leitura, que é o livro da Rosalina, que é os grupos focais, que a gente já falou, que está lá na biblioteca virtual, tá? Então, vocês podem abrir aí o grupo, aqui vai abrir na biblioteca virtual, né? E o livro do João Mata, que é Metodologia da Pesquisa em Educação. O item 6 do livro dele é um trecho curto, são 5 páginas, que vão falar sobre as orientações de como organizar o grupo focal. Na pesquisa em educação, da Menga Ludwig, a gente vai ter mais a questão qualitativa do grupo focal, não uma orientação específica de como organizar, das estratégias, da estrutura, como tabular os dados, né? Então, se vocês quiserem a leitura inicial, é o item 6 do livro do João Mata, né, que está aqui em destaque.
do João Matar, ou João, né? Alguns dizem, né? Eu chamo de João Matar. Metodologia da pesquisa em educação, item 6. Quem quiser um maior aprofundamento, o livro que a gente já destacou aqui, da Rosalina Bambu, que é Grupos Focais. Tá? Então, aí ficam as nossas dicas de leitura. É sempre recomendado, né? Não acredite em tudo que eu, nem que o professor Saulo fala. Né? Consulta as fontes, vai lá para você organizar o grupo. É importante que você leia, né? Entenda como é que ele funciona direitinho. Aqui nós damos algumas generalizações, né, professor? Tomem o tempo é conhecimento, curto, né? A profundidade exatamente. do conhecimento é importante para desenvolver qualquer atividade. Né? Professor, eu acho que a gente já tem nosso problema, né, os nossos objetivos listados, temos os nossos participantes, temos os nossos papéis, já fizemos o grupo, coletamos os dados e agora analisamos. Eu acho que a gente contemplou, né, toda a dinâmica aqui do grupo focal. Então, acho que a gente já pode ir, né, direcionando para o nosso encerramento da nossa aula de hoje. É uma pena, mas eu vou deixar para que você possa aí, né, dar suas contribuições finais, professor. Bom, o grupo focal ele é um excelente instrumento de coleta de informações, de dados, memórias, sentimentos e principalmente reforçar que é essa construção coletiva, né? Não é uma construção individual. Então, não são respostas individuais que vocês vão anotar. Mesmo que vocês tomem ali o registro de respostas individuais, essas respostas elas devem gerar, e aí que vem a análise do grupo, a análise da equipe, né? Que essas respostas individuais elas devem gerar uma resposta coletiva. E essa transformação é da equipe que realiza o grupo focal, ou seja, vocês, os acadêmicos que estão, né, indo à escola para fazer esse trabalho. Então, né, muita cautela em transformar essas respostas nesse conjunto, nessa resposta coletiva, porque vocês também vão informar a escola do resultado disso. Então, para não haver aí, né, nenhuma interferência, nenhuma confusão com relação ao que foi dito e ao que foi declarado posteriormente. E as dicas já foram dadas, a maior de todas acessem a biblioteca virtual, né, consultem os títulos que nós recomendamos aqui, tem outros títulos, tem artigos, mas primeiro aprofundem-se antes de iniciar a técnica. Conheçam nas suas entrelinhas como que a técnica funciona, né, planejem com cautela, então um bom roteiro, bem definido os convidados, confirmados com os convidados, realizado o aceite, agendado o local, reservado o espaço, vocês têm grande chance de terem excelentes interações na realização do grupo. Professora, você dispensa qualquer mediação, eu sei. Fico muito feliz de compartilhar com você esse momento, né, na nossa disciplina, práticas colaborativas. Gratidão por compartilhar esse conhecimento, que é importante. E, mais uma vez, né, minha gratidão, meus agradecimentos por tudo isso. A honra é minha, né? A gente já passou aí em alguns eventos, né? E sempre é muito gratificante, sempre são só bonanças quando a gente se encontra na nossa história aí de docência. Então eu fico muito grata de poder estar aqui com você. E já me despeço, né? Perfeito. Para você, aluno, né? Ficam aí todas essas dicas da professora. É trabalhoso, mas quanto maior o trabalho, mais gratificante o resultado é. E, né, vamos nos organizar para poder fazer desse trabalho aí um grande evento, tá, pessoal? Brigadão. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.